Livro de 1 Crônicas, capítulo 11. Todo Israel foi ter com Davi em Hebrom. Disseram-lhe: Vê, nós somos teus ossos e tua carne. Já antes, quando Saul era rei, eras tu que conduzias os destinos de Israel. O Senhor, teu Deus, te disse: És tu que apacentarás Israel, meu povo, e serás tu o chefe de Israel, meu povo. Assim todos os anciãos de Israel vieram para junto do rei, em Hebrom. E Davi concluiu um pacto com eles, em Hebrom, diante do Senhor. Então eles ungiram-no rei de Israel, segundo a palavra do Senhor, pronunciada por Samuel. Davi foi com todo Israel contra Jerusalém, chamada então Jebus, onde estavam os jebuseus, habitantes da terra. Os jebuseus disseram a Davi: Aqui não entrarás. Mas Davi se apoderou da fortaleza de Sião, que se tornou a cidade de Davi. O primeiro, disse ele, seja quem for, que vencer os jebuseus, será nomeado chefe e príncipe. O primeiro que subiu foi Joabe, filho de Sárvia, e tornou-se chefe. Davi instalou-se na fortaleza, que por isso se chama Cidade de Davi. Ele fortificou a cidade ao redor, desde Milo até seus arredores, e Joabe restaurou o resto da cidade. Davi tornou-se cada vez mais poderoso, e o Deus dos exércitos estava com ele. Eis os chefes dos heróis que estavam a serviço de Davi e que o ajudaram com todo Israel a assegurar seu domínio, a fim de fazê-lo rei, segundo a palavra do Senhor, com respeito a Israel. Segue a relação dos heróis que estavam a serviço de Davi. Gesbaã, chefe dos 30. Ele brandiu sua lança contra 300 homens e os abateu de uma só vez. Depois deste, Eleazar, filho de Dodô, o Aoíta, um dos 3 heróis. Estava ele com Davi em Afes-Domim, onde os filisteus se tinham reunido para o combate. Lá havia um campo de cevada e o exército fugia diante dos filisteus. Eles se postaram no meio do campo, defenderam-no e destroçaram os filisteus. Assim o Senhor assegurou uma grande vitória. 3 dos 30 capitães desceram a rocha para perto de Davi, junto da caverna de Odolã, enquanto o acampamento dos filisteus estava levantado no vale dos Refaíns. Enquanto Davi estava na caverna, uma guarnição de filisteus se achava em Belém. Davi exprimiu um desejo. Quem me dará de beber, disse ele, das águas da cisterna que está às portas de Belém? Os 3 homens atravessaram o acampamento dos filisteus e tiraram água da cisterna que estava à porta de Belém. Eles a levaram a Davi, mas Davi não quis bebê-la, e fez dela uma libação ao Senhor. Deus me livre, disse ele, de beber semelhante coisa. Haveria eu de beber o sangue desses homens? Pois foi arriscando a própria vida que eles me trouxeram esta água. Por isso, recusou-se a beber. Eis o que fizeram esses 3 bravos. Abisai, irmão de Joabe, era o chefe dos 3. Brandiu sua lança contra 300 homens, matou-os e adquiriu um nome entre os 3. Era o mais considerado da segunda tríade, e foi o seu chefe, mas não se igualou aos 3 primeiros. Banaías, filho de Joiada, homem de valor e rico em altos feitos, originário de Cabseel, foi o que venceu os 2 filhos de Ariel, de Moabe. Foi ele também quem desceu e matou o leão na cisterna, num dia de nevada. Foi ele ainda quem venceu um egípcio de 5 covados de altura. Esse egípcio
tinha na mão uma lança semelhante a um cilindro de tear, de tecelão. Foi contra ele com um bordão, arrancou-lhe a lança das mãos e o matou com a própria lança. Eis o que fez Banaías, filho de Joiada, que foi célebre entre os 3 valentes. Era mais considerado que os 30. Todavia, não se igualou aos 3. Davi o colocou à testa de sua guarda. Valentes homens do exército. Asael, irmão de Joabe, Eucanã, filho de Dodô, natural de Belém, Samote de Aore, Elis de Falom, Ira, filho de Assis de Tíqua, Abiezer de Anatote, Sobocai, o Satita, Ilai, o Auita, Maarai de Netofa, Eled, filho de Baana, de Netofa, Etai, filho de Ribai, de Gabaá, dos filhos de Benjamim, Banaías, de Faratom, Urai, dos vales de Gaás, Abiel, de Arabá, Asmote, de Baurim, Eliaba, de Saalbom, Bené-Assem, de Gezom, Jonatas, filho de Saage, de Arar, Aiã, filho de Sacar, de Arar, Elifalete, filho de Ur, Éfer, de Mequera, Aías, de Felom, Esdro, de Carmelo, Naarai, filho de Asbai, Joel, irmão de Natã, Mibaar, filho de Agarai, Seleque, o Amonita, Naarai, de Beirote, escudeiro de Joabe, filho de Sárvia, Ira, de Jeter, Garebe, de Jeter, Urias, o Iteu, Zabade, filho de Ole, Adna, filho de Sisa, filho de Ruben, chefe dos Rubenitas, e com ele 30 homens. Hanã, filho de Maaca, Josafá, de Matã, Osias, de Astarote, Osama e Jaiel, filhos de Otã, de Aroer, Jadiel, filho de Sanri, Joás, seu irmão, o Tosaíta, Eliel, de Maanaim, Jeribai e Josaías, filhos de Eunaém, Jetma, o Moabita, Eliel, Obed e Jaciel, de Soba.